Oi, meus queridos, bom dia, paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos. Hoje, dia 14, segunda-feira, eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, de muita esperança e muitas alegrias, em nome de Jesus. E muito obrigado, queridos, a todos vocês, por estarmos aqui todas as manhãs, aprendendo, divulgando, estudando a palavra. Isso é muito importante, assim, para a minha vida é muito importante, é claro, e eu quero, desejo que seja importante para vocês também, que faça a diferença na sua vida, a mesma que faz na minha, em nome de Jesus, tá bom, queridos? E hoje, segunda-feira, a pregação de Billy Graham é a seguinte: 14 de março. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. O rei Jorge V escreveu numa folha em branco da Bíblia de um amigo: o segredo da felicidade não é fazer o que você gosta, mas aprender a gostar do que você precisa fazer. Muitos acham que a felicidade é um tipo de fábula que se torna realidade quando a buscamos com todo afinco e persistência. Mas não é procurando a felicidade que a encontramos. Ela não é um fim em si mesmo. Não encontramos potes de ouro no fim do arco-íris como pensávamos quando éramos crianças. O ouro é extraído de minas ou meticulosamente peneirado de um córrego. Jesus disse certa vez aos seus discípulos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Estas coisas que ele mencionou são aquelas que nos fazem sentir felizes e seguros: comida, bebida, roupa e abrigo. Mas o Senhor disse que não devemos fazer disso o objetivo principal da nossa vida, e sim buscar o reino, pois assim nossas necessidades serão na mesma hora supridas. Aí está, se quisermos aceitar, o segredo da felicidade. Muito bacana, né, queridos? Eu estava lendo e pensando isso, né? Quantas vezes a gente ouve pessoas falarem isso, né, que estão buscando a felicidade, né? Quantos escritores, principalmente de autoajuda, né? Vira e mexe aparece aí um que fica mais no topo, vamos dizer assim, dos mais premiados, dos mais lidos, e sempre isso, né? Em busca da felicidade, em busca da felicidade. Mas nenhum deles, eu sei porque eu já li vários, antes de ser convertido, eu já li vários, de vários autores, e nenhum deles toca no nome de Deus, de Jesus, nenhum. Né? Então eu estava lendo e até acabei dando uma risada no final, porque pensando nisso, né? Porque é tão simples, né? Aqui o que o grande Billy Graham falou, né? O que ele diz na pregação, esse sim é buscar a felicidade, ou seja, né? Deixar que o reino de Deus floresça em nossa vida, buscar primeiro as coisas de Deus, daí sim seremos felizes. As coisas que nos fazem felizes, daí sim brotarão e crescerão na nossa vida. Então, muito bacana, muito legal. Achei muito bacana começar a segunda-feira com essa pregação. Aliás, como sempre, né, todo dia a gente começa, né, logo cedo com a pregação de Billy Graham, e sempre de grande valia, de grande ensinamento, né, não só para nós cristãos, mas como para qualquer pessoa. Né, são maneiras de enxergar a vida, né, são dicas que ele dá, ensinamentos que ele passa, que servem para qualquer um, é claro, e para toda a vida, né, em nome de Jesus. E hoje, queridos, né, continuando com o nosso tema, que é o perdão, hoje o livro de Marcos, versículo 11, capítulo 25 e 26. E ele diz o seguinte: e quando orarem, lembre-se de que não se trata apenas de pedir. Se vocês têm algo contra alguém, perdoem. Só então o Pai Celestial de vocês perdoará os seus pecados. Amém. Então, queridos, aqui, né,
Marcos, né, ele está nos passando, né, o ensinamento de Jesus. Aqui é Jesus conversando, né, com os discípulos e dizendo isso, né, que não basta a gente pedir, né? Então a gente pede para Deus nos perdoar, mas se a gente só pedir, mas a gente não perdoar também, então Deus não vai nos atender, né? Porque é uma troca, né? A gente tem que pedir, tem que fazer, perdoar, para que Deus também nos perdoe, né? Então não é isso, né? Mas eu ia falar, é um ciclo, né? É um ciclo que se forma dessa maneira. A gente pede, perdoa e é perdoado. Então, pedir, perdoar e ser perdoado. Então, que a gente nunca esqueça desse ciclo, dessa volta, né, que temos que dar. Então, é pedir, perdoar para ser perdoado. Então, Deus nos ensina, né, Jesus nos ensina aqui que o fato de perdoar, né, tem que ser uma coisa, como a gente disse ontem, né, tem que ser um ato costumeiro, né, na nossa vida, tem que ser um ato de todos os dias, né, perdoar as pequenas coisas para que a gente aprenda a perdoar as grandes coisas também. Então não adianta eu só pedir as coisas, mas não fazer. Então eu peço que Deus me dê paciência, mas eu não tenho paciência com a minha esposa, com as minhas netas, né, com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho. Então não é por aí. Se eu peço paciência, eu tenho que demonstrar que eu tenho paciência também. Se eu peço sabedoria, eu tenho que daí também mostrar que eu estou usando essa sabedoria, que eu sei também ser sábio nas minhas respostas, nas minhas atitudes. Então, para que haja sempre esse ciclo, né, de pedir, fazer o que está pedindo e daí receber o que a gente está pedindo. Então, que a gente pense bastante sobre isso, né, nessa segunda-feira, nesse início de semana, a gente pense bastante sobre isso. Se o que nós estamos pedindo para Deus é o que estamos fazendo também, né? Porque não adianta só pedir, né? Mais uma vez, eu peço e fico de braço cruzado, esperando que Deus faça para mim. Não é assim, a gente tem que fazer a nossa parte, isso em tudo, né? É claro que nós estamos falando aqui sobre o perdão, então o assunto, né, do foco hoje, essa semana toda, é o perdão. Então que a gente não esqueça disso. Você quer ser perdoado? Então perdoe. Tá ok, queridos? Que a gente não esqueça disso, né? E hoje eu estava, né, falando com vocês agora, lembrando do culto, né? Nós somos no culto de manhã, depois à noite, às 6 horas, eu estava assistindo o culto pelo celular, e daí o pastor disse, né, uma coisa que tem mais ou menos a ver com o que a gente está falando agora. Ele disse isso, né, para quando a gente parar de pedir as coisas, para a gente só pedir, né, para que Deus habite em nós, né? Pedir para que Deus esteja presente na nossa vida. Então, o que eu quero hoje? Eu quero, Deus, a sua presença na minha vida. Eu quero a sua presença dentro de mim. Eu já sei que o Espírito Santo está aqui, mas eu peço que ele se manifeste. Então, queridos, né? Quando o Espírito Santo se manifesta, é Deus se manifestando na nossa vida. Então, daí ficará muito mais fácil para a gente perdoar, que é o caso nosso que nós estamos falando agora. Então que a gente peça isso, para que Deus habite em nós, né? Para que Deus venha morar conosco, né? Que Deus se faça presente. Mas para isso eu tenho que pedir e eu também tenho que fazer, né, acontecer para que Deus, que o Espírito Santo possa se manifestar. E como? Né? Me purificando cada vez mais. Como me purificando? Lendo mais a Bíblia, seguindo os ensinamentos, temendo a Deus, obedecendo a Deus, largando velhos hábitos, né? Me tornando cada vez mais próximo de Deus. O que a gente sempre diz aqui, né? Que a gente estreite cada vez mais o nosso relacionamento com Deus. Dessa maneira, pouco a pouco, o Espírito Santo vai
despertando e dentro de nós, e a gente consegue levar uma vida cada vez mais plena, cada vez mais serena, perdoando, aprendendo a perdoar e perdoando os que nos ofendem, os que nos fazem mal. Que a gente aprenda a perdoar, e a maneira mais fácil da gente conseguir isso é Deus habitando em nós, né? Ou melhor, Deus já habita em nós, que Deus se manifeste em nós, que o Espírito Santo tenha liberdade aqui na nossa, dentro da gente, aqui na nossa casa, que o Espírito Santo tenha liberdade de se manifestar, que ele tenha espaço. Então a gente tem que dar espaço para o Espírito Santo se manifestar. E para dar espaço para o Espírito Santo se manifestar, para que Deus se manifeste, é isso. É estreitando o relacionamento com Ele, praticando a palavra, praticando tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende. Né? Não adianta saber tudo de cor e salteado, saber a Bíblia de trás para frente e de frente para trás, mas não usar isso no dia a dia. Então não adianta a gente vir aqui, a gente conversar, a gente estudar, mas a gente não usar isso no nosso dia a dia. Não adianta. Então é a mesma coisa com o perdão. Não adianta eu pedir para Deus me perdoar, que eu fiz algo errado, que eu pequei, mas se eu não consigo perdoar um colega de trabalho, se eu não consigo perdoar a minha esposa, se eu não consigo perdoar o meu irmão, se eu não consigo perdoar o meu vizinho, não adianta. Então eu tenho que aprender. Então que a gente peça para Deus para que Ele se faça presente na nossa vida, e a gente fazendo a nossa parte, né, de dar espaço para que Deus possa se manifestar, né? E repetindo mais uma vez para ficar bem gravado, e como que eu dou esse espaço para o Espírito Santo se manifestar? Me estreitando o relacionamento com Deus, lendo mais a Bíblia, indo à igreja, temendo a Deus, obedecendo a Deus e praticando a palavra todos os dias, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, que a gente pratique a palavra, que a gente use tudo que a gente aprendeu. Tá ok? Então é isso, meus queridos. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma ótima segunda-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita sabedoria para que a gente possa desfrutar cada vez mais de uma vida em santidade. Que a gente estreite cada vez mais o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. E você fique à vontade, querido, para deixar aqui sua crítica, sua pergunta, sua sugestão. E eu peço a você a gentileza de divulgar o canal, divulgar os vídeos nas suas redes sociais. Dessa maneira, você estará me ajudando a espalhar cada vez mais a palavra de Deus. E isso é muito importante, isso é muito bacana. E Deus se agrada com certeza, em nome de Jesus. E nossa oração de hoje, queridos, para a gente terminar, é a seguinte. Oração do dia. Perdoa-me, Pai, pelas vezes que fico ansioso. Tu prometestes cuidar de todas as minhas necessidades. Amém. E é isso mesmo que acontece. Deus cuida de todas as nossas necessidades todo dia, né? Então a gente tem que ter a certeza de que mais um dia Deus proverá todas as nossas necessidades, sejam elas quais forem, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Amanhã, Deus permitindo, estaremos de novo aqui, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, e eu conto com você, tá ok? Tchau, meus queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.